Oi, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, tranquilo, divertindo, assistindo filme, vendo novela, joguinho, né? Porque a maioria tá fazendo isso. Mas também eu sei que vocês estão fazendo tarefa e estão empenhados aí em passar de ano. Ninguém repetindo ano, né? Muito bem, ninguém. Todo mundo com os pais, com as mães, com os irmãos, convivência pacífica. E quem estiver saindo, eu sei que está usando máscara, né? Ninguém pode brincar com essa pandemia. É muito sério, é muito dolorido essa gripe aí, esse Covid. Bom, mas vamos falar aqui de eletiva. Vocês viram aí que eu postei um texto, O Segredo do Rio nas atividades de eletiva. E é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho hoje. Sobre o que é esse texto? Esse texto aí tá mostrando o tanto de erro de português que nós temos na nossa caligrafia, que é muito importante a gente corrigir. Primeiro a gente tem que detectar esse erro e depois corrigir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Gente, todo mundo aí, sexto, sétimo, oitavo e nono, lê e escreve, não é? Todo mundo, lógico. Se tá no sexto ano em diante, já é para saber ler e escrever. Agora, todo mundo lê corretamente? Escreve corretamente? Todo mundo aí percebe o tanto que escrever correto é importante, que ler correto é importante? Respeitar as pontuações, respeitar as vírgulas, os pontos, as interrogações. Gente, tem coisa mais feia do que você ler e não colocar nenhum ponto, não colocar nenhuma vírgula. E pior, quando é pergunta, você lê como se nada fosse uma pergunta, que não houvesse interrogação no final. Muito feio, não é? E quando a gente escreve, gente, que a gente escreve a palavra com SS, ela é com Z, escreve com J, ela é com G, escreve com K, ela é com C, escreve com R, ela é 2R, ou escreve com 2R, ela é com R. Gente, a gente sabe que escrever, principalmente a língua portuguesa, ela é muito complicada, tem muita coisinha, a ortografia muda sempre. Então, não é que você tenha que ser um exímio escritor, escrever tudo corretamente, mas a gente tem que perceber e querer modificar o que a gente escreve ou lê errado, não é? A forma da gente ler, a forma da gente escrever. Às vezes a gente pede para o aluno ler na sala de aula, ele morre de vergonha de ler, por quê? Porque tem medo de errar, tem medo das pessoas rirem, tem medo do professor, até do professor rir, né? Ou do professor corrigir. Gente, a gente só aprende com os erros. Ninguém aprende de primeira e é bom e exímio, não. Pode errar também. Não é que deve errar, mas pode errar. Conserta, aprende. E aí, a gente olha, e é engraçado, o tanto que nós temos vergonha de ler, de escrever, né? Quando é uma carta ou escrever no quadro, porque a gente sabe que a gente está passivo de erro, que a gente pode errar a qualquer hora. Feliz daquele que não tem vergonha de errar, que não tem vergonha de ir lá no quadro, não tem vergonha de escrever alguma coisa, né? É porque sabe? Não, é porque tem coragem mesmo. Às vezes nem sabe, mas se alguém corrigir, não importa. Tá corrigindo para aprender, tá corrigindo para crescer. Bom, e o texto que eu coloquei para vocês nessa semana aí de eletiva é O Segredo do Rio. A gente vai ver que é um texto que fala sobre o campo, que fala sobre o quintal ao redor de uma casa. O tanto que o quintal é rico em frutas, que é rico em sombras, que tudo é bonito, tudo é verde. E olha, a gente vai ver o tanto de erro que tem nesse texto. E engraçado que se você lê o texto e não preocupar com os erros, você não vai ver. A gente vai ler aqui e vocês vão ver que mesmo com tanto de erro, a gente vai ler corretamente. Por quê? Nosso cérebro já está condicionado com as palavras que a gente vê. Mesmo ela estando errada, a gente lê assim mesmo.
né? Mesmo faltando letras ou com erro ortográfico, a gente lê a palavra. Bom, vamos começar aí, todo mundo com texto na mão, quem tiver com texto. Eu vou ler, não vou falar os erros, depois a gente vai ver os erros aí, tá bom? E a gente vai ver o tanto de erro que tem e a gente vai poder ler mesmo assim. Era uma vez um rapaz que morava na casa no campo. Era uma casa pequena e branca, com chaminé muito alta, por onde saía a fumaça da lareira, que no inverno estava sempre acesa e que servia para cozinhar e para aquecer a casa. Ao redor da casa havia um pomar com árvores de fruto e, como as árvores eram de várias espécies, havia sempre frutas frescas quase que o ano todo. No inverno, as árvores davam laranjas e tangerinas, na primavera davam peras e maçãs vermelhas, no verão era a vez das ameixas, das cerejas e do pêssego. E no fim do verão e no outono chegavam os figos e os marmelos, e a parreira grande dava sombra e enchia-se de uvas. E, quando passava a estação própria de cada fruta, podia-se comer as compotas que a mãe do rapaz havia feito e que guardava em tigelas de barro ou em bojões de vidro, que davam sempre um cheiro perfumado a toda a casa. Mas, além das árvores do pomar, o campo ao redor da casa onde o rapaz vivia tinha também outras árvores, muito altas e grossas, e que eram tão antigas que já estavam lá antes de a casa ter sido feita pelo avô do rapaz. A castanheira dava castanhas, a nogueira dava nozes, mas, acima de tudo, as árvores grandes e antigas, como os 2 carvalhos em frente de casa, davam sombra e pareciam guardar a casa e fazer companhia. O nome do texto, O Segredo do Rio. E o autor, Miguel de Souza Tavares. Bom, vamos lá na correção. A primeira frase. Era uma vez um rapaz que morava numa casa no campo. Tem erro? Parece que não, né? Mas tem. Vez aí é com S? Não, vez é com Z. E tá com S. Depois, rapaz. Rapaz é com S no final? Também não, é com Z. Depois, que morava, eu li morava, né? Mas é murava, tá certo? Murava? Não, é morava. Então, só aí nós temos 3 erros numa frase só. Depois, era uma casa pequena e branca com uma chaminé muito alta por. Não tem erro. Depois, onde saía o fumo da lareira, que no inverno estava sempre acesa. Também 3 erros aí. Nós vamos ter onde saia o fumo, não é a fumaça, e depois acesa, que tá com Z, e acesa é com S, acesa com S. Novamente 3 erros. Então já são 6 erros aí, né? E depois na última frase nós temos o quê? Que servia para cozinhar e para aquecer a casa. 2 erros. Cozinhar é com S? Não, cozinhar é com Z. E depois nós temos aquecer com SS e também aquecer é com C. Então, só no primeiro parágrafo aí, nós vamos ter 8 erros de ortografia, né? Bom, vamos continuando. À roda da casa havia um pomar com árvores de fruto. Para começar, é a roda ou é ao redor da casa? O A aí com H é A de haver. E não é haver roda da casa. É ao redor. Então, em vez de AH é ao. Em vez de roda é redor. Você vai trocar aí, né? O R e o OR pelo O e o A. Então, ao redor da casa havia AVIA. Aí já não é, tá errado. É havia de haver. Então, é com H.
Havia com H. Um pomar. É pomar? Eu não li pomar, eu li pomar, porque eu já sabia que estava errado. Mas é pomar, e aí tá com U. Então, nós já vamos ter o quê? 3 erros aí, 4 erros nessa primeira frase. Na segunda frase, como as aves eram de várias espécies, havia sempre fruta. Nós vamos ter um erro aí. A palavra espécie é com X? Não, a palavra espécies é com S. É de várias espécies. Então, nós já vamos ter aí 5 erros nessas 2 primeiras frases. E, aparentemente, não tinha erro, não é? Bom, continuando. Na primavera... Não. Havia sempre fruta fresca durante quase todo o ano. Até aí, nenhum erro. No inverno, as árvores davam laranjas e tangerinas. Nossa, tangerina parece que tá certo, né? Mas não tá errado. Tangerina não é com J. Tangerina é com G. Então, conserte aí mais uma palavra errada. Na primavera, davam peras e maçãs vermelhas. No verão, era a vez das ameixas. Ameixa também, eu li certo, mas está escrito errado. Ameixa não é com CH. Ameixa é com X, né? Não parece que tá errada, mas tá. Continuando. Então, já são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 erros aí no segundo parágrafo. Continuando. Era a vez das ameixas, das cerejas. Outro erro aí que também eu não li errado. Está escrito cerejas e é cerejas. Então, vamos tirar o I e vai ficar a palavra correta. Cereja. Continuando. E dos pêssegos? No fim do verão e no outono, chegavam os figos e os marmelos. E a parreira grande que dava sombra cheia enchia-se de uvas. Tudo aí certinho. Marmelo certo, parreira certo, que não é pareira, né? A palavra está correta, parreira, 2 R's. E quando passava a estação, outro erro aí, né? Estação aí tá com 2 S's e estação não é com 2 S. Estação é com C cedilha, todo mundo sabe. Essa aí ninguém errou, né? Todo mundo sabe. Então já vamos o quê? 8 erros. Estação própria de cada fruta. Continuando... Podia-se comer as compotas que a mãe do rapaz tinha feito e que guardava em tigelas. Outra coisa que a gente erra demais, né? O J pelo G ou o G pelo J. Aí tigelas está com J, mas tigela é com G. Então, vamos para 9 erros. Tigelas de barro e bojões. Não é bojões, é bujões, né? Aqueles potezinhos de vidro. Então... quantos erros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 erros até agora. E por último, né? Foi feito e guardava em tigelas de barro e bujões de vidro que davam sempre um cheiro pré-fumado. O que é isso? Pré-fume? Gente, eu li perfumado, mas é escrito aí, ó, pré-fumado, que trem feio. Pré-fumado erradíssimo. Então, 12 erros nesse parágrafo, né? Poxa, foram 8 mais 12, 20. 20 erros em 2 parágrafos. E aí vamos partir para o último, né? Mas, além das árvores do pomar, novamente aí pomar com U, pomar é com O. O campo, AH, ao roda da casa, de novo, errado, igual lá em cima. Ao redor da casa. Então, 2 palavrinhas erradas, uma perto da outra. A de haver tá errado, é ao, e roda, de roda, também tá errado, ao redor da casa. Então, já são 3 erros na primeira frase. Ixi, e não tem só isso não, tem mais erro ainda. Onde o rapaz vivia. Poxa, rapaz de novo aí com A, com S. E rapaz não é com S, né? Rapaz é com Z. Então, numa frase só, 4 erros. 1, 2, 3, 4. Continuando. Tinha também outras árvores, muitas altas e grossas. Ixi, Maria.
Grossas está aí com C cedilha. Grossas é com C cedilha? Grossa é com 2 S's. Então, outra palavra errada. E que eram tão antigas. Eu li certo, né? Tão antigas, mas tá escrito errado. É tão, tá escrito T-A-M. E não é, tá errado. É T-A-O-T-I-O. Tão antigas. Mais erros, então. Então já são 1, 2, 3, 4, 5 erros. Poxa, 5 erros e que a gente leu corretamente. Que já estavam lá antes da casa ter sido feita pelo avô do rapaz. Não tem erro, né? Continuando. O castanheiro, errado, né? Castanha é feminino e eu coloquei aí o O de masculino. O castanho, como tá escrito, tá errado. É a castanheira. Então, 2 erros. Vamos para quantos? Nem sei, depois a gente faz conta, né? 7 erros, talvez. A castanha. A castanheira. Dava castanhas. A nogueira não dava nozes. Novamente uma palavrinha errada aí. Nozes com S e tá errado, né? Nozes é com Z. Nozes. Sabe o que é nozes, né? É a castanha da árvore, da castanheira. Mas acima é outra palavra que tá erradíssima e que a gente lê certo. Mas essa também é outra palavra que vocês não errariam. Todo mundo acertaria. Acima é com C. E aí tá com 2 S's, né? Então, novamente uma palavra errada. Acima de tudo, as árvores grandes e antigas, tá escrito O antigas. Parece simples, né? Mas não é simples não, tá errada. Grandes e antigas, como os 2 carvalhos em frente de casa, davam sombra e pareciam guardar. O que tá escrito aí? Guardar, G-A-R, tá certo? Não, está errado. É guardar, G-U-A, guardar. A casa e fazer companhia. Outra palavrinha que está errado, mas eu sei que vocês não errariam, porque essa palavra é muito comum, fazer. A gente sempre fala fazer, então a gente não iria errar, não é? Aí está errada, tá com S e fazer é com Z. Viu, gente? O tanto que ler e escrever é importante. Nós lemos um texto inteiro e olha o tanto de erro que tem aí. Vamos contar aí? Vocês circularam os erros para a gente poder ver? Eu vou querer ver aí essas palavras, todas elas que estão erradas. Eu quero que vocês corrijam e escrevam aí no texto todas as palavras que estão erradas. Vamos lá? Vez é S, está com Z. Rapaz é S, é Z, está com S. Murava é morava, está com U e é com O. O é A. Fumo é fumaça. Acesa tá com Z e é com S. Cozinhar está com S e é com Z. Aquecer está com SS e é com C. A de haver está errado, é ao. Roda está errado, é redor, ao redor. Havia está com A e é com H, H-A, havia. Pomar, novamente, está com U e é com O. Espécies está com X e é com S, espécies. Tangerinas está com J e é com G, tangerina. Depois, ameixas está com CH, está errada, é com X, ameixas com X. Depois, cerejas, está cerejas, não tem o I, é só cerejas, C-E-R-E-J-A-S. Depois, nós vamos ter, lá embaixo, estação, que está com 2 S's e não é com C cedilha, estação. Mais para baixo um pouco, está com tigelas, com G,
com J e é com G. Depois nós vamos ter bojões e é bujões. Eu vou trocar o O pelo U. Depois, que eu acho que foi a mais feia, pré-fumado. Não é pré-fumado, é perfumado. Vai tirar aí, vai inverter. Primeiro tá o R e depois o E. Agora você vai colocar o E e depois o R. Nós temos também depois pulmar de novo. Trocamos o U e colocamos o O. A, roda, de A de AV, a roda. E é ao redor, então, trocar o AH por AO, a roda por redor. Depois, novamente, rapaz com S e rapaz é com Z. Depois, nós vamos ter grossas. Grossas não é com C cedilha, é com SS. Vamos trocar, tirar o C cedilha e colocar SS. Depois, nós vamos ver tão antigas. Vamos tirar o tan aí, tirar o M e colocar a otil, que é tão antigas. Depois nós vamos ter lá embaixo, rapaz de novo, com S e é com Z. O castanheiro, está errado, vamos tirar o O e colocar A. E castanheiro, tirar o O e colocar A, porque a palavra correta é castanheira. E como ela é feminina, o que vem antes tem que ser feminino também, o A em vez do O. Continuando, nozes, tá com S e a palavra correta é com Z. Depois, acima, que é outra também que eu acho que vocês não errariam, está com SS e não é com SS, é com C. Acima, A-C-I-M-A, acima. Um pouquinho adiante, nós temos grandes e antigas, então a palavra no meio não é um O, é um E, grandes e antigas. E mais por último aí, guardar, que não é guardar, é guardar. Então, portanto, a palavra está errada. Eu vou colocar entre o G e o A palavrinha U e vai sair de gar para guardar. E por último, que também acho que vocês não errariam, que é o fazer, vou trocar o S que está aí pelo Z. Viu? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 aí, correto? Confirma aí se é 29. 29 palavras escritas erradas. E quando a gente leu todas elas certas. Alguém já viu a propaganda da Riachuelo? A Riachuelo, deixa eu ver aqui. Ela escreve lá, Richilo. R-C-H-I-L-O. Tá escrito Riachuelo? Não. Tá escrito Richiló. Mas como é que eu leio Ri-A-Chu-Elo? Eu leio uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. E eu leio ela também com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para encurtar aí. Tá escrito na Riachuelo, então tá escrito na Richiló e eu sei que é Riachuelo. Engraçado, né? Já viu aquela propaganda também do Jornal Popular? Encurtando as palavras. Trabalho, trampo. Apartamento, AP. Né? 4 quartos, 4Q. São coisas da modernidade aí para ganhar tempo. Tempo é money, money, money. Tempo é dinheiro. Então, as pessoas, elas encurtam. Gente, tá cheio disso. Acho que vocês não assistiram, mas o programa da Xuxa, eu ficava assim abismada com... Eles colocavam Xuxa, que apesar de ser um apelido, é um nome, com X minúsculo. Colocavam palavras começando
as frases começando com minúscula, e não é, as frases começam com maiúscula. Colocavam nas novelas aí, quem assiste novela, quando passa o nome das pessoas, tem novelas que coloca nome próprio e sobrenome tudo com minúscula, gente. Tá errado, não é? É maiúscula. Como é que você ensina para o aluno que é maiúscula e depois você vê lá na televisão minúscula? Então, assim, são coisas que a gente vê, que a gente sabe que tá errado, mas que a gente não pode perpetuar isso, não. Pra que mais errado do que a linguagem do celular, não é? Das mensagens. Mas aí tá no cotidiano de todo mundo. Você vai falar verdade, você escreve VDD, verdade. Você vai escrever preferido, coloca PFD. Então, assim, você não lê PFD preferido? Você não lê lá VDD verdade? É porque você já está acostumado, você acostuma, gente. Tanto você acostuma com coisa boa, como você acostuma também com coisas erradas, né? Se é fácil, se todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas não está correto isso aí. A gente tem que querer ser o melhor, querer fazer o melhor, querer estar sempre à frente, querer ser o primeiro. Ah, professora, mas eu não vou ser o primeiro nunca. Gente, mas ser o segundo também não tem importância, não. Ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, tá antes de ser o décimo. Tá antes de ser o 11º, 15º, 20º. A gente sempre tem que querer o melhor. E olha, a gente dá alegria pra gente, pros professores e pros pais também. Já pensou que coisa boa receber aí elogio dos pais? Os pais receber elogio da gente, professor. Olha que, meu Deus do céu, eu sou mãe. E assim, quando meu filho recebe um elogio, nossa senhora, meu ego, ó, cresce. Os seus pais também. Então, gente, vão aprimorar, vão querer ser o melhor. Aí nessa quarentena, que tá todo mundo aí enjoado de fazer tarefa. Ah, mas tem tarefa demais, tem mais tarefa do que na sala de aula. Poxa, vocês não estão em casa? Vocês não estão com tempo? Vambora fazer. Vambora aí ser o melhor, não é? Vambora ser o segundo, terceiro. Vambora ser melhor do que muita gente. Espero que essa aula tenha servido, né, para alguma coisa, para que vocês tirem proveito dela e que eu possa ter contribuído para mostrar para vocês que a gente tem que melhorar, que a gente tem que aprender. E olha, não é só isso não. A gente falando bem, imagina como é que é legal você chegar para uma garota, então para um rapaz, e falar a palavra certa, e falar a palavra bonita, e falar uma coisa diferente, e escutar uma coisa legal na televisão ou no rádio, ou dos pais, e repassar isso aí de forma correta, usando as palavras certinhas, usando a dicção boa, assuntos novos, assuntos diferentes, não ficar sempre naquela mesmice, não é legal? Eu tenho certeza que muita gente aí acha legal. Em vez de ficar naquele papinho assim, não, tá, bom, não sei, talvez. Ah, não, gente, não sei, tô com preguiça. Ah, nem que papo difícil. Poxa, é o que a gente mais escuta. Se você conviver a vida toda com gente da mesmice, aí tudo bem. Agora, se você for conviver com alguém que lê, que escreve, que interpreta bem, já pensou você falar bobeira aí, falar asneira? Gente, quanta coisa boba que a gente escuta falando e a pessoa tá achando que tá, ó, top dos top. Não, gente, não tá não. Vão querer ser o bom, vão querer ser o melhor, vão querer ser o legal, o mais importante, o mais inteligente. Ou melhor, não precisa ser o mais, não. Vamos querer ser mais do que a gente é. E para isso, a gente tem que estudar, tem que fazer tarefa, tem que escutar os professores, tem que escutar os pais, não é? Faça a minha tarefa aí, quem não fez, quem ficou com preguiça, e olha para vocês aí o tanto que escrever correto é bom,
O tanto que descobriu o erro e saber corrigir é bom. Ah, professora, mas eu não sei se é com J ou com G. Poxa, pesquisa, você tem dicionário, você tem internet, vai no Google, vai, procura, seja diferente, faça direito. Não é bom receber elogio? É bom. Olha, fica com Deus, Deus abençoe todo mundo aí, quem gostou e quem não gostou, que o Deus é único, é para todo mundo. Dá um beijo, um abraço nos pais e até a próxima.